Reunião de oração. Enquanto consideramos o assunto da reunião de oração, vamos prestar atenção em Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Creio que trata-se aqui da oração coletiva, oração em assembleia. Outro exemplo é encontrado no capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Temos aqui a oração em assembleia. No versículo 12, há uma expressão prática disso. E considerando ele, nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Note que diz que muitos estavam reunidos orando. A presença do Senhor na reunião de oração. A presença do Senhor é prometida aos 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Que bendita provisão é esta para um dia de ruína! Apenas a um pequeno punhado de pessoas reunidas ao seu nome é prometida a presença do Senhor em conexão, não somente com a disciplina da Assembleia, mas também com a oração da Assembleia. Vamos ler em Mateus 18 em relação a isso, os bem conhecidos versículos 19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que bendita promessa e que encorajamento para nós, enquanto nos congregarmos na reunião de oração em assembleia. Que possamos não negligenciar esta reunião. Que possamos, como nossos irmãos dos primeiros dias da história da igreja, continuar perseverando na oração em assembleia, com liberdade para nos dirigirmos a Deus. Oração, creio eu, é dirigir-se a Deus com liberdade, como vemos em 1 Timóteo 4:5. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada, referindo-se aqui à comida. Que bendito privilégio temos de entrar na presença de Deus e nos dirigirmos a Ele com liberdade. Em que? Confissão. Como isso nos convém, tendo em vista nossa condição. Não devemos nos esquecer de como as coisas têm se deteriorado desde o princípio. Devemos nos prostrar sobre os nossos rostos no mesmo espírito de Daniel, Esdras e outros e reconhecer diante de Deus a confusão de rosto que nos cabe, reconhecendo o pecado, o fracasso que se introduziu. Devemos assumir isso e confessá-lo a Deus. Então, podemos agradecer e louvá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. E, evidentemente, apresentar-lhe nossas necessidades. Somos um povo dependente. Somos um povo necessitado e devemos expressar isso em nossas orações, principalmente em nossa oração conjunta em assembleia. Atitudes e maneiras de falar. Procurando por toda a palavra de Deus, não encontro que seja exigido qualquer tom de voz, qualquer entonação especial para tornar a oração aceitável. Não encontro tampouco qualquer vocabulário especial para a oração, exceto aquilo que é devido à reverência. Creio que nos enganamos pensando que deve existir alguma tonalidade de voz especial que precisamos usar quando oramos e somos, assim, desviados do pensamento de nos dirigirmos a Deus com liberdade. Quando nos reunirmos, geralmente começamos nossas reuniões com um hino. Creio ser isso uma questão de ordem.
Eu costumava indagar de onde tal costume poderia ter vindo, até que li o Salmo 100. Apresentai-vos a ele com canto, entrai em seus átrios com hino. Creio que é uma forma piedosa de se fazer as coisas, mas quero dizer aqui que estamos juntos para orar, não para passarmos o tempo cantando ou para uma pregação. Não estamos juntos para ler, mas para orar. Portanto, quando nos reunirmos e é dando um hino, deveria ser um hino que estivesse em conformidade com os pensamentos que temos considerado aqui. Necessidades específicas. Devemos estar prontos a apresentar assuntos específicos e distintos para o exercício da Assembleia, pedindo as orações destas. Isso deve ser feito de forma breve e clara, com um pedido específico a ser apresentado ao Senhor. Não deveríamos tomar muito tempo apresentando os assuntos à Assembleia para oração, já que há pouco tempo para orar. Devemos estar diante do Senhor com aquilo que apresentamos para a oração e ser específicos acerca de cada necessidade. Como um exemplo disso, o apóstolo diz: orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. E não para aí, mas segue dizendo: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Portanto, é bom sermos específicos naquilo que pedimos. A leitura das Escrituras na reunião de oração tem um propósito específico de nos encorajar em nossas orações, ajudando-nos a ter a mente do Senhor acerca dos pedidos, ajudando-nos a ver o cuidado e amor do Senhor por nós. A atitude física durante a oração. Quando fica evidente de que não há mais pedido nos corações dos irmãos, fiquemos logo de joelhos. Antes de mais nada, consideremos nossa prática física. Ficar em pé, ajoelhar, prostrar-se com o rosto em terra, são coisas que acompanham a oração e são atitudes adequadas. Há ocasiões em que é apropriado e agradável ao Senhor nos prostrarmos realmente, fisicamente, sobre as nossas faces diante dele e colocarmos nossos rostos literalmente no pó. Creio que necessitamos de lágrimas genuínas, lágrimas reais, provenientes de um coração que sente, juntamente com Deus, as necessidades de seu amado povo. A maioria de nós acha ser conveniente fechar os olhos enquanto oramos. Porém, eu citaria sem ter o desejo de criticar quem quer que seja. João 17:1. A Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, lembro-me de ter conhecido vários irmãos que seguiam esta prática, e eu desfrutava de suas orações, nunca pensando que estivesse preocupados com qualquer outra coisa, além da bem-aventurança, que é o Senhor Jesus à direita de Deus, enquanto elevavam a eles os seus olhos. O amém é a nossa aprovação. A oração em assembleia não é uma oração pessoal, mas coletiva. Isto é algo muito importante. Quando oramos na reunião da Assembleia, estamos ali para orar em nome da Assembleia. Em conexão a isso, não nos esqueçamos de que o nosso amém é a nossa aprovação à oração de um irmão. Creio ser este o primeiro pensamento da expressão de dois de vós concordarem, Mateus 18:19. Não creio que isto queira dizer que dois irmãos tenham que mencionar a mesma coisa em oração. Não vejo nada de errado em dois irmãos mencionarem a mesma coisa em oração, mas creio que a expressão, se dois de vós concordarem, se cumpre quando dizemos amém no final da oração. O amém deveria ser audível e unânime. Lemos 12 vezes em Deuteronômio 27 que todo o povo deveria dizer amém. Irmãos e irmãs juntamente unidos, dando a aprovação da Assembleia à oração pública. No último verão, fiz uma viagem à América do Sul
e foi um grande gozo ver que nossos amados irmãos, unânimes de coração e em conjunto, diziam amém no final de uma oração. Que encorajamento traz em relação a isso? Aquele que orar em nome da Assembleia deveria orar em uma voz alta o suficiente para ser ouvida por todos naquela sala. Como posso dizer amém a uma oração que não pude escutar? Orações não ouvidas dão sono e levam à falta de atenção. Quero agora dizer algo sobre as longas pausas entre orações. Elas não são necessárias e nem indicam que alguém deve fazer logo uma oração fervorosa ao Senhor. Devemos usar o nosso tempo quando estamos juntos para orar, para nos dirigirmos a Deus por toda a Assembleia. É verdade que há ocasiões em que uma pausa é proveniente do Senhor, mas com mais frequência trata-se de fraqueza da nossa parte. Talvez não seja preciso acrescentar aqui que pregar aos nossos irmãos ou recitar doutrina a Deus não convém a alguém que esteja guiando a Assembleia em oração. Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Deus se apraz em nos ouvir, falar bem de seu Filho. Fervente súplica é o que necessitamos, não eloquência. A quem nos dirigimos em oração? Normalmente nos dirigimos em oração a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Há também ocasiões em que é apropriado dirigir ao Senhor Jesus. Ele é a cabeça da Assembleia, que é o seu corpo, e como tal nós o buscamos para direção nos assuntos da Assembleia. Ele é também o Senhor da Seara, e como tal suplicamos ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara e possa prover o suficiente para eles, ajudá-los e encorajá-los. E além de tudo, Ele é aquele que viveu aqui para a glória de Deus. Ele é capaz de nos compreender quando suplicamos a Ele acerca das circunstâncias do caminho. Estevão é um exemplo. Senhor, não lhe imputes este pecado. E também, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Atos 7, 59 e 60. No entanto, não vamos confundir as pessoas da divindade. Agradecemos a Deus Pai por haver morrido por nós na cruz é algo desprovido de inteligência. Deus Pai enviou seu Filho, o Senhor Jesus veio aqui e morreu por nós. Podemos compreender isso? Não? Creio que orando no Espírito será suficiente por falar nisso. As Escrituras não permitem qualquer ideia de se orar ao Espírito Santo. Evidentemente, Ele é completa e igualmente Deus com o Pai e o Filho. Porém, não encontro nenhum exemplo ou preceito de oração ao Espírito Santo. Oramos no Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. A parte do homem e da mulher na oração. Agora, o que dizer das irmãs? Elas não oram de forma audível. Vamos ler em 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Se você ler cuidadosamente, verá que a palavra homem está em contraste com a palavra mulher, no versículo 9. Portanto, os homens oram de forma audível. No entanto, a presença das irmãs é importante. Elas são uma parte da Assembleia. Vendo que em Atos 1,14 era com as mulheres, você compreenderá o princípio. O Espírito Santo está presente e ele recolhe os exercícios da Assembleia e os apresenta a Deus através da boca de um que ora em voz alta. Mais de uma vez fui encorajado a ouvir alguma irmã dizer que aquilo que eu havia expressado em oração audível era exatamente o que ela tinha em seu coração. Ó amados irmãos, busquemos juntamente fazer de nossas reuniões de oração a parte vital da vida da Assembleia, como convém que sejam.
Perseverai em oração, velando nela. Colossenses 4:2. Esse texto, por tema reunião de oração, é de R.H. Gogas.